pessoal, eu sou a Poli Lucena do canal Prof. Me Explica e você está em mais um vídeo de biotecnologia. No vídeo de agora a gente vai falar um pouco a respeito da otimização da PCR e também de como a gente observa o resultado em um gel de eletroforese. Nos vídeos anteriores a gente vem falando a respeito da extração de DNA, os componentes e reagentes da PCR, bem como a reação que acontece dentro do termociclador. Se você quer saber esse assunto, clica aqui na nossa playlist e fica por dentro de todo o assunto que foi comentado até agora. Bora lá? A PCR deve ser otimizada, tanto a nível de reagentes componentes, como a nível de ciclagem no termociclador. Nós não devemos aplicar ciclagem errada em sequências pequenas e grandes, pois isso pode gerar alterações na eficiência do teste. Já sabemos que a PCR ela acontece de forma exponencial. Cada fita de DNA ali usada como molde vai promover uma amplificação exponencial da região sequencial que se quer amplificar. Mas eu preciso sempre lembrar que essa amplificação, conforme a quantidade de ciclos, ela pode ter uma alta eficiência quando eu tenho ali quantidade legal de DNA, mas quando ela passa para uma faixa linear, a sua eficiência vai diminuir, e se ela chega à fase de platô, eu já não tenho mais nenhum tipo de amplificação. Vamos dar um exemplo, uma sequência pequena que possivelmente obtenha e utilize todos os seus reagentes e componentes com 25 ciclos, se eu uso o termociclador com 35 ciclos, eu vou atingir a sequência aqui, ó, a altura do platô, e eu não vou ter tido nenhum tipo de amplificação. Minha amostra ficou o tempo desnecessário dentro do aparelho ciclando, e isso pode gerar produtos indesejáveis ali quando eu for observar o resultado. Quando, então, eu tenho baixa amplificação, lá no gel de eletroforese, que é como nós vamos observar o resultado da PCR, eu não vou observar essa amplificação no gel. Isso pode acontecer por quê? Porque a enzima, ela perde a atividade. Embora a DNA polimerase seja termoestável, ela pode diminuir a sua eficiência caso a reação não seja otimizada. Todas as enzimas disponíveis estão ocupadas com a síntese de DNA, então também eu posso ter uma baixa amplificação. O acúmulo de produtos amplificados que tendem a parear entre si em detrimento do pareamento com os iniciadores, gasto dos reagentes, especialmente os iniciadores e os DNTPs, acúmulo de pirofosfato, que é resultante das ligações fosfodiéster, competição com outros produtos que vinham sendo amplificados de forma inespecífica ou inibição pelos produtos. Dessa forma, quando nós promovermos a eletroforese em gel, conforme o número de ciclos, se eu não otimizei para ter a sequência, a quantidade correta daqueles ciclos, eu posso ter baixa amplificação. Tanto pela pouca ali ou nenhuma quantidade de ciclos que foram realizados e algum dos problemas que a gente colocou no slide anterior, como também por excesso aqui, ó, de ciclos, ciclagens que a gente utilizou, empregou no termociclador. Então, o próximo passo, depois da termociclagem, da gente ter otimizado essa reação, tanto a nível de reagente como de termociclagem, é a observação do resultado. Para poder observar esse resultado, nós, então, quando retiramos as amostras do termociclador, vamos prosseguir com uma eletroforese. Eletroforese consiste na migração dos componentes presentes na amostra em um gel. Esse gel é submetido a uma eletricidade e a partir de diferença de polaridades negativos e positivos, ele vai permitir a migração dos componentes de diferentes formas nesse gel, o qual será observado no final a partir de uma coloração
que pode variar com o tipo de eletroforese que a gente emprega. Fique esperto que a gente vai liberar um vídeo a respeito desses géis de eletroforese. No momento aqui agora, nós trouxemos um exemplo de gel de agarose, que você vai levar aí cerca de 3 a 4 horas para um amplificado de sequência mais curta ser realizado. Ela consiste basicamente na produção desse gel. Basicamente, a gente pesa a agarose para estabelecer uma proporção, mistura ela em um tampão e coloca ela em uma forma, que é aqui, ó, a cuba de gel de eletroforese, né? Com a plaquinha aqui de molde. Essa cuba, ela vai permitir a polimerização desse gel, ou seja, ele passa do aspecto líquido, quando preparado, para o aspecto sólido, que é quando a gente consegue pipetar as amostras ali em cada uma das canaletas do gel de eletroforese. Uma vez pipetada, então a gente vai levar esse componente para dentro da cuba aqui de corrida da eletroforese e vai ligar, né, após a pipetagem de cada um dos componentes, essa cuba em uma voltagem, uma fonte de voltagem. Nós estabelecemos uma velocidade que essas amostras vão migrar dentro dessa malha de gel. E conforme o tipo de amostra, no caso do DNA, ele corre do negativo para o positivo, nós vamos deixar essa voltagem ser aplicada por um momento, por um período na amostra. Todo o processo aqui também vai ser acompanhado por pH, então a gente tem aqui em azul sendo representado um tampão que a gente utiliza nessa eletroforese. Depois, né, no caso da agarose, nós utilizamos um corante chamado brometo de etídio, que ele vai emitir essa fluorescência quando submetido à luz ultravioleta. E aí, ó, cada risquinho desse aqui no vídeo representa um produto que foi amplificado a partir da reação que aconteceu lá dentro do termociclador. No final, nós conseguimos, a partir de uma reguinha que a gente chama marcador molecular, definir, estimar qual é o tamanho daquele DNA que apareceu no gel de eletroforese e confirmar se aquela amostra foi positiva, negativa, se ele amplificou o DNA específico que o primer deveria ter anelado, ou se foram gerados, por exemplo, DNAs inespecíficos. Mas essa aula de eletroforese, ela vai ser liberada para vocês aí em seguida. Fatos importantes sobre a PCR. A técnica da PCR é uma técnica muito sensível. Isso significa dizer que, se a amostra contiver uma única amostra de DNA, um único DNA, molde de DNA, ela vai conseguir produzir amplificados. Mas isso, de certa forma, também representa uma desvantagem. Por quê? Todo o procedimento deve ser realizado de forma mais estéril possível, pois a contaminação é um problema frequentemente abordado dentro dos laboratórios de tecnologia molecular. A gente precisa tomar muito cuidado com contaminação. Para isso, é necessário utilizar controles positivos e controles negativos. Vamos observar esse gel de eletroforese que foi dado aqui como um exemplo. Nós temos um marcador de peso molecular, marcador molecular, que vai estimar qual que é o tamanho do fragmento que a gente está amplificando. Nesse caso aqui foi amplificado um fragmento com 187 pares de bases de DNA. Foram testadas aqui 8 amostras e empregados os 2 controles. O controle positivo, ele vê se a reação dentro do termociclador aconteceu da forma que deveria acontecer. Ou seja, você sabidamente tem um DNA que é positivo para aquele primer que vai identificar a sequência-alvo e ele vai gerar um produto amplificado. Então, a reação do termociclador aconteceu de forma adequada.
O controle negativo é um controle que a gente utiliza entre o procedimento que foi realizado, desde a extração de DNA, mix de PCR, até a visualização no gel de eletroforese. Ele indica se houve algum problema de contaminação. Então, qual é a máxima aqui? O positivo tem que ser positivo, o negativo tem que ser negativo. Nesse caso, a reação ela está correta, porque o controle positivo amplificou, o controle negativo não amplificou, indicando que a reação aconteceu da forma correta e que não houve nenhuma contaminação em cada uma das etapas até a gente chegar no resultado. Nesse sentido, a gente observa aqui que a amostra 1 foi negativa, a amostra 4 foi negativa, assim como a 6 e a 7. E já as amostras 2, 3, 5 e 8 foram positivas. Além disso, é importante a gente sempre lembrar da otimização da reação para cada primer empregado. O que foi utilizado numa reação, por exemplo, para a pesquisa do Trypanosoma cruzi, não vai ser necessariamente a mesma reação que eu utilizo para detectar, por exemplo, a leishmania. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, já apoia o Prof. Me Explica. Deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações e compartilhe esse conteúdo com outras pessoas. No próximo vídeo, a gente vai trazer para vocês a respeito das variações que a PCR pode ter e também de como calcular o mix PCR. Não fica de fora, hein? Tchau, tchau, tchau. Até mais!